Imagine estar diante do trono de Deus. Ouvir anjos clamando em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sentir a terra tremer sob seus pés e ser envolvido por uma glória tão intensa que faz qualquer homem cair de joelhos. Esse foi o cenário extraordinário que marcou o chamado do profeta Isaías. Isaías não era um homem comum. Ele viveu em um tempo turbulento em meio a reis, guerras e idolatria, mas foi escolhido para uma missão divina: ser a voz de Deus para um povo que havia se afastado de seu caminho. Seu ministério não começou com palavras, começou com uma visão arrebatadora no templo, uma experiência que o transformaria para sempre. Ele viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime, e os serafins ao redor proclamavam sua santidade. Diante da santidade divina, Isaías se desespera. Ai de mim, estou perdido. Mas ali mesmo, o toque purificador de Deus o restaura e o envia com uma pergunta que ainda ecoa até hoje: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías responde com coragem: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta corajosa abre caminho para uma das jornadas proféticas mais poderosas da Bíblia. Se essa história já te tocou de alguma forma, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada incrível. Isaías começou seu ministério em uma época sombria da história de Judá. O povo havia se desviado do Senhor, mergulhado em idolatria, injustiça social e corrupção espiritual. Os líderes negligenciavam a justiça e os corações estavam endurecidos. Era como se a nação tivesse se esquecido de quem era seu verdadeiro rei. Mesmo diante desse cenário, Deus não ficou em silêncio. Ele levantou Isaías como um mensageiro destemido, disposto a proclamar a verdade, ainda que não fosse ouvida. Suas palavras eram afiadas como espada, denunciando o pecado, chamando o povo ao arrependimento e alertando sobre o juízo que viria se continuassem rejeitando a aliança com Deus. Mas Isaías não era apenas um profeta de condenação. Em meio às duras advertências, sua mensagem também carregava promessas. Ele falava de restauração, de esperança e de um futuro em que Deus renovaria seu povo. O contraste entre juízo e misericórdia tornava sua mensagem profunda e poderosa. Isaías não falava por si. Ele era um eco da vontade divina, uma trombeta que soava em meio à surdez espiritual de seu tempo. E mesmo sabendo que muitos não o ouviriam, ele permaneceu fiel à sua missão, pois sua fidelidade era ao Senhor e não à aprovação dos homens. Seja fiel como Isaías, proclame a verdade mesmo que poucos escutem. Já se inscreveu no canal? Aqui cada história tem um propósito. Isaías não era apenas um mensageiro do presente. Ele também foi escolhido para revelar o futuro. Suas palavras atravessaram os séculos, e muitas de suas profecias apontam diretamente para acontecimentos que viriam muito além de sua geração. Uma das mais impressionantes foi a que anunciava o nascimento de um Salvador. Em Isaías 7,14, o profeta declara: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, um nome que significa Deus conosco. Séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías já anunciava a vinda daquele que traria luz às trevas, paz em meio ao caos e salvação para toda a humanidade. Mas não foi só o nascimento que Isaías antecipou. Ele descreveu com precisão o ministério, o sofrimento e até a morte do Messias. Em Isaías 9, ele falou de um filho que seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas palavras encheram de esperança os corações dos fiéis que esperavam por redenção. Isaías usou símbolos, visões e mensagens diretas. Em cada profecia, o Espírito de Deus conduzia sua voz. Ele era como uma ponte entre o agora e o que viria, entre o pecado do presente e a promessa do futuro. Suas palavras foram sementes plantadas em solo árido, e cada uma germinaria no tempo certo. Se essa parte te tocou, comente aqui. Emanuel está comigo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esperança. Apesar da grandeza de sua missão, Isaías carregava um fardo doloroso, o de ver o próprio povo rejeitar a palavra de Deus. Não foi fácil anunciar juízo a uma nação que amava seus pecados.
Ele via a idolatria florescer nos altos montes, os poderosos oprimirem os fracos e o templo ser tratado com indiferença. Seu coração sofria com cada palavra dura que precisava proferir. Isaías não era indiferente ao destino de Judá. Ele chorava pelas cidades em ruínas, pela liderança corrupta, pela espiritualidade vazia. Era como se sentisse na pele a dor do próprio Deus diante de um povo rebelde. Seu chamado não era apenas anunciar, era carregar no peito o peso de uma missão que exigia coragem e compaixão. E mesmo diante do sofrimento e da rejeição, Isaías não recuou. Ele continuava pregando, escrevendo, alertando. Ele sabia que mesmo quando ninguém parecia ouvir, a palavra de Deus não voltaria vazia. Havia um propósito maior por trás de tudo, e Isaías confiava plenamente nesse propósito. Essa parte da sua vida nos ensina que ser fiel nem sempre é fácil. Às vezes significa ir contra a corrente, permanecer firme quando tudo ao redor desmorona, e continuar proclamando a verdade, mesmo quando o mundo prefere a mentira. Já sentiu o peso de ser fiel mesmo quando ninguém entende? Deixe um amém nos comentários. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo da história de Isaías. Dentre todas as profecias de Isaías, há uma que ressoa com força singular, a do servo sofredor. Escrita séculos antes de Jesus nascer, ela é um retrato impressionantemente detalhado da paixão e morte do Messias. Está registrada em Isaías 53, e muitos a chamam de o Evangelho no Antigo Testamento. Isaías descreve alguém que seria rejeitado pelos homens, desprezado, homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Ele escreve: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa não era uma imagem de um rei glorioso aos olhos humanos, mas de um servo humilde, obediente até a morte. Um cordeiro levado ao matadouro, que não abriu a boca para se defender. Isaías via o Calvário muito antes de ele acontecer. Via a cruz, o sangue, o silêncio do céu e a esperança que surgiria dali. A profundidade dessa profecia é tamanha que até hoje transforma corações. Como Isaías pôde descrever com tanta precisão algo que ocorreria séculos depois? A resposta é simples. Ele falava por Deus. O que para muitos era apenas tragédia, para Isaías era redenção. Ele via além da dor, via salvação. Se essa parte falou ao seu coração, escreva nos comentários: pelas feridas dele, eu fui curado. Deixe seu like se você acredita que o plano de Deus sempre se cumpre. Mesmo diante de tanta corrupção e idolatria, Isaías nunca deixou de anunciar esperança. Em suas palavras, brilham vislumbres de um reino futuro, um reino eterno, governado por justiça, paz e verdade. Era a promessa de um novo tempo, onde a escuridão seria dissipada pela luz do Messias. Isaías profetizou que um rebento do tronco de Jessé surgiria, uma clara referência à linhagem de Davi. Ele seria um rei diferente dos homens, justo, sábio, temente a Deus. Um governante que julga com retidão, defende os pobres e promove a paz. Ele fala de um tempo em que o lobo habitará com o cordeiro, e toda a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Essa visão não era apenas poética, era profética. Isaías estava revelando o plano eterno de Deus, restaurar o mundo, reconciliar a criação com o Criador e estabelecer um reino que jamais será abalado. Um reino que começa no coração daqueles que confiam em Deus, mas que um dia será plenamente visível. A mensagem de Isaías nos convida a olhar além do caos atual. Ele nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, há uma esperança firme, fundamentada nas promessas de Deus. O Rei está vindo, e ele trará um reino onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem injustiça. Se você espera esse reino, comente: vem, Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a justiça de Deus triunfará. Isaías não foi enviado apenas ao povo de Judá. Sua missão ia além das fronteiras de Israel.
Ele foi chamado a proclamar mensagens que tocariam também os povos gentios, nações distantes, impérios poderosos e reis que jamais haviam ouvido falar do Deus de Abraão. Isaías profetizou sobre a queda da Babilônia, da Síria, de Moabe, Damasco e outras nações vizinhas. Ele anunciava que o juízo de Deus alcançaria todos, sem distinção. Nenhuma potência seria grande demais para escapar da justiça divina. Sua visão era global, e isso era incomum para um profeta de sua época. Mas, além do juízo, Isaías também falou de redenção para os povos. Ele declarou que o Messias seria luz para os gentios e que a salvação de Deus chegaria até os confins da terra. Isso foi revolucionário. Mostrava que o plano de Deus sempre foi maior que uma só nação. Era para toda a humanidade. Isaías plantava, sem saber, as sementes do que Jesus cumpriria mais tarde. Um evangelho para todos. Sua voz atravessava as muralhas de Jerusalém e alcançava o coração dos estrangeiros. Ele já enxergava aquilo que os apóstolos anunciariam séculos depois. Um só Deus, um só Salvador, um só reino. Se essa mensagem de salvação para todos tocou você, escreva: Jesus é para todos. Marque alguém nos comentários que precisa ouvir essa verdade hoje. Mesmo com visões gloriosas e profecias poderosas, Isaías nunca perdeu o foco: chamar o povo ao arrependimento. Seu coração ardia com um clamor urgente, um apelo à santidade. Ele via como o povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, adorando ídolos, confiando em alianças humanas e negligenciando a justiça. Isaías usava palavras fortes. Chamava Jerusalém de cidade infiel, comparava os líderes a chefes corruptos e denunciava os rituais religiosos vazios. Não bastava frequentar o templo e oferecer sacrifícios. Deus buscava um coração quebrantado, mãos limpas, justiça para o órfão, socorro para a viúva. Vinde e arrazoemos, dizia o Senhor por meio de Isaías. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa era a beleza do chamado. Mesmo diante da condenação, havia espaço para perdão. Deus estava disposto a restaurar. Bastava que o povo se voltasse para ele. Isaías nos ensina que arrependimento não é fraqueza, é retorno, é recomeço, e que a santidade não é uma exigência distante, mas um convite amoroso de um Deus que quer habitar entre o seu povo. Se você deseja viver uma vida santa, escreva nos comentários: Senhor, purifica-me. Curta o vídeo se você acredita que Deus ainda chama corações de volta para Ele. Ao longo de sua vida, Isaías presenciou rebeliões, exílios, reis que desprezavam a palavra e um povo que insistia em se afastar do Senhor. Mesmo assim, sua mensagem nunca foi de desistência. Pelo contrário, ela exaltava um Deus que não desiste do seu povo, mesmo quando esse povo desiste dele. Isaías revela a face misericordiosa de Deus como poucos. Ele fala de um Criador que forma cada ser humano no ventre, que chama pelo nome, que promete carregar nos braços como um pastor conduz suas ovelhas. Um Deus que consola, restaura e renova, que transforma o deserto em jardim e a dor em canção. Nos capítulos finais de seu livro, Isaías aponta para uma nova criação. Ele fala de céus novos e terra nova, onde não haverá mais pranto, morte nem sofrimento. É a imagem de um futuro glorioso, preparado por um Deus fiel. Mesmo quando o povo não ouvia, Isaías continuava anunciando: o fim não será tragédia, será redenção. Essa fidelidade de Deus proclamada por Isaías é uma das verdades mais preciosas que podemos carregar. Não importa o quanto nos afastamos, Ele ainda nos chama de volta. Isaías não era apenas um profeta, era um mensageiro da esperança eterna. Se você crê nesse Deus que não desiste, escreva: Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa saber que ainda há esperança. Isaías não foi apenas um profeta do seu tempo. Foi uma voz para todas as gerações. Suas palavras ecoam através dos séculos, atravessam testamentos e encontram seu cumprimento em Jesus Cristo. Ele viveu no meio de um povo rebelde, enfrentou reis e rejeições, mas permaneceu firme como uma tocha acesa em meio à escuridão.
Seu livro é uma obra monumental que une juízo e graça, dor e consolo, presente e eternidade. Isaías viu o trono de Deus e nunca mais foi o mesmo. E sua visão moldou tudo o que escreveu. Ele falava com autoridade, não porque era poderoso, mas porque havia estado diante do Todo-Poderoso. Hoje suas palavras continuam vivas. Nos evangelhos, Isaías é o profeta mais citado. Suas promessas são fundamento para a fé cristã e suas visões nos apontam para um futuro glorioso. Ele nos ensinou que Deus é santo, mas também é misericordioso. Que o juízo vem, mas a salvação é real. Que o Messias sofreu, mas voltará em glória. A história de Isaías nos convida a sermos fiéis, mesmo quando ninguém ouve. A mantermos a esperança, mesmo quando tudo desaba. E a respondermos ao chamado de Deus com coragem. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se esse roteiro falou com você, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. E diga nos comentários, qual personagem bíblico você quer ver na próxima história?